Eu tive um anestésico espinhal para reparar um tendão fraco em meu tornozelo esquerdo. Quando a cirurgia estava quase completa, o anestésico ficou alto. Foi acima da minha cintura e parou meu coração e pulmões. Fiquei sem oxigênio por 5 a 8 minutos. Eu tinha 25 anos e era vibrantemente viva e radiantemente saudável. 2 anos antes do acontecimento, eu havia concluído um bacharel em teologia com ênfase em pastoral juvenil. Não conseguia encontrar trabalho em minha igreja e devia muito dinheiro com empréstimos escolares. Precisando de um emprego e disposto a trabalhar duro para pagar meus empréstimos, aceitei um cargo no McDonald's. Inicialmente, fiquei com vergonha de trabalhar no McDonald's como um bacharel, mas acabei gostando muito. Trabalhando como gerente e ainda assim trabalhava com jovens e tinha grandes amigos. Após 2 anos trabalhando no McDonald's, comecei a fazer planos para voltar à escola para me tornar uma enfermeira registrada. Eu gostava da escola, era boa nisso, e queria um emprego que gostasse e que também me permitisse ter estabilidade financeira. A vida era ótima e estava cada vez melhor. Antes de voltar para a escola, queria descobrir se havia algo que eu pudesse fazer para estabilizar meus tornozelos. Eu tinha os tornozelos fracos e frequentemente caía, sem avisar. Eu estaria de pé em 1 minuto e no outro no chão. Era engraçado, mas potencialmente perigoso. Sabendo que as enfermeiras passam muito tempo em pé, eu queria corrigir esse problema antes de iniciar meus estudos. Um cirurgião recomendou uma cirurgia simples para apertar o tendão do meu tornozelo lateral esquerdo. Eu teria um anestésico espinhal. Lembro-me de 2 coisas sobre a minha cirurgia e hospitalização. Primeiro, lembro-me de preencher a papelada como parte do processo de admissão com a minha mãe ao meu lado. Havia muitos papéis e eu me sentia animada e nervosa ao mesmo tempo. As cadeiras eram confortáveis e o cubículo de madeira escura. Segunda coisa, lembro-me de ser empurrada em uma cadeira de rodas por uma das garotas do 2º grau do grupo de jovens que cofacilitei. Não sei quem foi, mas foi muito divertido. Não me lembro de mais nada por quase 2 anos, exceto minha EQM, que compartilharei mais tarde. Meus pais e alguns amigos estavam esperando por mim na sala de espera do hospital, quando ouviram um código sendo chamado na sala de cirurgia. A cirurgia estava quase concluída e meu tendão foi reparado quando a requianestesia deu terrivelmente errado. Em vez de simplesmente manter a parte inferior do meu corpo dormente, ele subiu mais alto e colocou meu coração e pulmões para dormir também. Eu realmente não sei quanto tempo fiquei sem oxigênio, porque ouvi diferentes relatos de pessoas diferentes. Parece que durou cerca de 5 a 8 minutos. Eles passaram por meus pais em uma maca de hospital e entraram na unidade de terapia intensiva. Eu estava originalmente em posição fetal e o médico não sabia se eu ficaria bem. Eu não estava consciente. Aparentemente, meu irmão mais novo estava me visitando 1 ou 2 dias após o acidente e começou a gritar para eu voltar. Ele e eu eram muito próximos e sempre me senti particularmente protetora e amorosa por ele. Foi quando o meu corpo físico começou a melhorar. Acordei do coma e tinha capacidade de mover todo o meu corpo. Eu podia falar, responder as perguntas. Eu sabia quem eu era e quem eram as outras pessoas. Parecia que estava de volta ao normal, exceto pela minha memória. Meus pais me trouxeram para casa poucos dias depois de eu ter feito o check-in. Minha mãe me disse mais tarde, abre aspas, eu sabia que não importava como você ia sair disso. Você era minha filha e eu a amava. Se eu tivesse que cuidar de você pelo resto da sua vida, eu teria feito isso. Eu só queria que você estivesse viva e você estava. Fecha aspas. Eu não me lembro de nada disso.
Lembro-me de um incidente que me assustou profundamente cerca de 6 meses após a cirurgia. Voltei a trabalhar com o apoio dos meus queridos amigos, donos do restaurante onde trabalhava. Cheguei em casa um dia após uma reunião de equipe e tentei ler minhas anotações de reunião, mas não consegui. Eu não conseguia juntar as palavras. Nada fazia sentido. Eu não tinha ideia do que era aquela reunião e fiquei com medo. Era engraçado que antes desse período de 6 meses eu estava esquecendo tanto que não fazia ideia de que estava esquecendo de alguma coisa. Fiquei muito frustrada porque meus pais não me deixavam sozinha em casa. Aqui estava eu, com 25 anos, uma graduada universitária acostumada a ser muito independente, vivendo sob a vigilância dos meus pais mais uma vez. Minha mãe me ajudou a marcar várias consultas com os nossos médicos locais, incluindo aqueles que haviam feito parte da cirurgia. Nós dois queríamos saber exatamente o que aconteceu e se aconteceria de novo e se eu seria novamente normal. Não obtivemos respostas. Alguns médicos cancelaram nossas consultas e não reagiram. Outros me disseram que como meu exame físico estava dentro dos limites normais e que eu estava bem. Em vez de respostas, encontramos apenas mais perguntas. Por fim, optei por abrir um processo, não por vingança, mas por respostas. Eu precisava saber o que causava a alta anestesia, e se aconteceria novamente, e se algum dia eu seria normal. Foi uma experiência horrível. Eu odiava processar pessoas, mas precisava de respostas, assim como meus pais. Eu ganhei o processo. Nós fechamos fora do tribunal. Uma ação judicial é uma coisa terrível para todos os envolvidos e queríamos que fosse o mais rápido possível. No final, descobri que qualquer parte do meu cérebro que melhorasse ao final de 2 anos funcionaria bem e o que não funcionasse não funcionaria mais. Desde aquele veredito, a ciência provou que as nossas células cerebrais realmente se regeneram. Ainda continuo esperançosa por melhorias contínuas em minha memória e funções cerebrais. Assim que percebi a minha lesão cerebral, me senti mais sozinha do que jamais me senti em toda a minha vida. Os médicos não se encontrariam comigo em nenhuma discussão de qualidade sobre a minha experiência física e mental. Minha família não conseguia ouvir minha história espiritual e emocional, e mudaria rapidamente de assunto toda vez que tentava falar sobre o que havia acontecido. Comecei a questionar minha sanidade mental, embora tivesse certeza do que havia acontecido. Meus pais eram católicos convictos e não havia espaço em suas perspectivas para o que eu havia vivido. Não combinava com nada que eles haviam aprendido sobre a morte pela igreja. Meus pais viveram toda a vida dentro da igreja e acharam mais fácil desconsiderar minha experiência do que os ensinamentos da igreja. Simplesmente não havia espaço para isso. Eu sabia que eles me amavam, mas também sabia que não poderia me ouvir. Senti memórias bem no fundo de algo que não conseguia compreender em um nível consciente. Eu carreguei a experiência de minha EQM dentro de mim, mas era quase impossível comunicar a qualquer outra pessoa, porque eu não conseguia descrevê-la e porque eles não queriam ouvi-la. A experiência que tive estava dentro de mim, como um daqueles brinquedos de peixes escorregadios com que as crianças brincam na banheira. Quanto mais eu tentava segurá-lo, mais rápido ele escapava. É difícil de descrever,
mas eu sentia que o meu corpo estava neste mundo e a maior parte de mim estava em outro lugar. Eu não queria estar neste corpo, eu queria estar de volta lá. Eu ansiava por falar com alguém sobre a minha experiência, mas ninguém queria ouvi-la. Eles estavam com medo e eu sabia disso. Era melhor ficar quieta. Eu já havia causado problemas suficientes quase morrendo. Eu estava com medo de nunca ser capaz de me lembrar, de que sempre teria que ser cuidada, e de que ninguém jamais entenderia o que eu tinha experimentado e estava experimentando. Que eu nunca seria uma enfermeira registrada, ou mesmo capaz de ler com coerência, que sempre precisaria ser cuidada como uma criança. Então, um certo dia, comecei a correr. Corri, corri e corri. Quando estava correndo, me sentia livre. Corri com o nosso ponteiro alemão de pelo curto, a Penny. Era estranho como eu sentia que ela me entendia de uma forma que nenhum ser humano poderia. Corremos juntos. Na corrida, houve paz. Caiu um pé atrás do outro, respirando com dificuldade, sentindo o vento no rosto e o medo diminuindo. Eu sabia que não era louca. Cada célula do meu corpo sabia que o que eu tinha experimentado era real. E quando estava correndo, me permiti aceitar quando parei de correr. Tentei cuidar das pessoas que me amavam, negando ou tentando fazer com que isso se encaixasse em seu sistema de crenças, meu antigo sistema de crenças. Meu desejo de agradar meus pais superou meu desejo de proclamar minha história. Eu não queria ser diferente, mas eu estava. Lembro-me de sentimentos e impressões. Eu não vi um túnel, eu não vi uma luz, eu não tinha uma revisão de vida, eu não vi Jesus ou qualquer outro ser iluminado. Minha experiência foi diferente da maioria das experiências de quase morte. Eu simplesmente tive esta profunda experiência de amor, unidade e liberdade. Eu deixei de estar em meu corpo para estar em um lugar de amor absoluto. Só posso descrever como se estivesse em uma piscina, mas até o meu corpo foi preenchido com esse amor. Eu era um com ele, mas também separado dele. Eu ainda era eu, mas era muito mais do que eu. Eu era com tudo, era tudo de bom. Eu ouvi uma música bonita, mas não era como a nossa música. A música em si fazia parte de mim, mas não acho que estava cantando. Era mais como se fosse apenas parte de mim. Eu era parte disso, mas era muito mais do que apenas eu. Eu me sentia leve e livre, absolutamente livre. Eu estava envolvida neste amor e também fazia parte dele. Não havia uma única parte de mim ou parte de qualquer outra coisa que não fosse amor. Os indivíduos não existiam da mesma forma que nós aqui. Eu ainda era eu, mas também fazia parte desse amor. Eu simplesmente sabia coisas sem ouvir uma única palavra falada. Eu fui amor. Eu sabia que as religiões estavam erradas, todas as religiões. Não há como regras e julgamentos fluírem nisto. Eles complicaram tudo quando, na verdade, era muito fácil. Existe apenas amor e todos nós fazemos parte dele. Não há como não sermos amados, não importa o que, nós somos amor. O tempo não existia, não existe realmente.
Sempre amei minha família na terra, mas não sentia nenhuma falta deles. Eu não pensei neles, de jeito nenhum. Eu estava mais feliz e alegre do que nunca. Eu me senti absolutamente conectada a tudo e a todos. Estamos interligados. Nós somos todos um. Certamente não existe morte. Essa experiência me mudou. Eu gostaria de poder dizer que nunca mais fiquei com raiva, nunca mais caí na ilusão da separação e nunca mais duvidei da minha capacidade de viver. Mas isso não é verdade. Estou na forma humana, com todos os desafios e oportunidades que esta existência oferece. Mas sei que sou muito mais do que isso. E você também. Essa experiência alterou a trajetória da minha vida e continua se desenrolando. Tive uma cura milagrosa. A maior parte do meu cérebro funciona muito bem. Não consigo compreender matemática, na qual nunca fui boa. Eu esqueço as coisas facilmente, especialmente os nomes. O cansaço piora minha memória. Nunca recuperei esses 2 anos e também perdi muito tempo desde então. Mas estou viva e vibrante. Voltei para a faculdade, embora tenha reprovado em anatomia e fisiologia na primeira vez que tentei. Para alguém que sempre se deu bem academicamente, foi humilhante, mas passei na segunda vez. Trabalhei como RN por quase 20 anos e adorei. Gostei especialmente de trabalhar com pessoas que se aproximavam da morte. Não tenho medo da morte, e isso por si só traz paz às pessoas que se aproximam de sua transição. Estudei teologia um pouco mais e fiz um mestrado em teologia pastoral. Meu desejo era trazer a luz para a igreja, trabalhando com crianças, adolescentes e famílias. Eventualmente ficou claro que eu simplesmente não posso trabalhar dentro de nenhuma religião organizada. A religião serve a muitas pessoas e eu não a julgo, mas também não posso viver dentro de seus sistemas de crenças restritos. Eu tentei por muitos anos, mas não deu certo. Encontrei uma cura profunda na Universidade de Santa Mônica e fiz as pazes com as áreas conflitantes dentro de mim desde a minha EQM. Embora apreciasse os valores dos meus pais, finalmente decidi viver minha própria vida. Parte disso é tornar pública minha EQM. Minha querida mãe e aliada mais próxima em tudo isso fez sua transição, e me sinto mais perto dela agora do que nunca de quando ela estava na forma física. Ela entende agora que o nosso amor é profundo. Tenho um desejo insaciável de ler, aprender e ajudar as pessoas a se curarem de todas as crenças limitantes que carregamos sobre nós mesmos. Li muitos livros sobre as EQMs e sinto uma compulsão por ouvir as histórias de outras pessoas. Atualmente trabalho como coach profissional centrado na alma. Continuo apaixonada por adolescentes e suspeito que trabalharei com eles quando minhas preciosas filhas estiverem indo para a faculdade e vivendo suas próprias vidas. Por enquanto, meu coração canta sempre que ajudo alguém a despertar para a realidade de que são seres divinos em experiências humanas e são amadas como são, sem fazer nada. Tenho um casamento feliz há 18 anos e tivemos o dom de ser pais de 2 jovens lindas, agora com 14 e 16 anos. Acredito que eles são a razão de eu ter voltado. Eles vão tornar este mundo um lugar melhor, apenas por estarem nele. Estou muito feliz
e espero permanecer em meu corpo físico por muitos anos. Tenho um trabalho muito mais alegre a fazer e espero estar neste corpo por muitos anos. Mas quando chegar minha hora de ir para casa, novamente estarei celebrando, e mal posso esperar por isso.